Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos estudando a segunda carta de João e eu quero convidar você para mais um estudo nesse momento. Nós estamos aqui nos primeiros versículos dessa carta, uma carta tão pequena em texto, mas tão rica em ensinamentos para nós, não é? João está aqui seguindo a sua linha de raciocínio, orientando os irmãos a andarem na verdade, a obedecer à verdade, caminhar na verdade, permanecer na verdade, visto todos os ensinamentos falsos que permeavam aqueles dias a igreja, irmãos que haviam saído de dentro da igreja, falsos irmãos, não é? Que haviam saído, estavam numa peregrinação espalhando mentira, e João está exortando os irmãos a permanecerem firmes. Eu quero observar com você a partir do versículo 4, aonde João vem, versículos 4, 5 e 6, João vem exortando a igreja a andar na verdade. Nesses 3 versículos aqui, a ênfase de João é sobre a obediência. Obedecer à verdade. Eu estava lendo esses versículos, meditando. Meus irmãos, não é suficiente você estudar a verdade, discutir a verdade, saber a verdade e não praticar a verdade. Muitas pessoas sabem muito, conhecem muito, estudam muito, são profundos eruditos na palavra, mas não praticam a verdade. Isso não é suficiente. Nós não podemos ser ortodoxos na nossa cabeça e herege na conduta. Isso é vergonhoso. E a gente vê tantas pessoas que conhecem as coisas, sabem, mas não fazem. Defender a verdade e não praticar é uma contradição gritante. É algo preocupante e entristecedor. Combater o pecado em público e praticá-lo no secreto é uma atitude reprovável, até porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, eles estão vendo. É preciso ressaltar também algo muito importante, é que os pecados dos cristãos, eles são mais hipócritas, mais perniciosos do que o dos demais homens. E eu vou explicar por que eu digo isso. Se pecado é pecado, por que os dos cristãos são mais hipócritas, são mais perniciosos? Por uma razão muito simples. Os cristãos, eles conhecem, eles pecam contra o conhecimento, contra a graça, sabe o que está fazendo. E isso é muito pernicioso, porque às vezes eles condenam os outros naquilo que praticam. E isso é extremamente vergonhoso, preocupante. Existe um abismo muito grande, muitas vezes, entre o que as pessoas professam e o que elas vivem, entre aquilo que dizem crer e aquilo que vivem. E João está exortando isso. João está trazendo para esses irmãos aqui a necessidade de obedecer. Observa o verso 4, a primeira parte do verso 4. João, ele fala da obediência que se torna uma fonte de alegria para ele. Ele diz assim no verso 4: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. João fala da alegria dele, ele se exulta de alegria ao ver que naquela igreja alguns crentes estavam andando na verdade. Por que ele diz isso? Porque alguns haviam desviado. Alguns haviam afastado da verdade, deixado a verdade e seguido aqueles ensinos enganadores. Como eu já disse, mas existiam aqueles que se mantinham fiéis. E isso eu louvo a Deus por isso. Porque apesar dos enganadores, apesar dos hipócritas, apesar dos falsos, existem aqueles que permanecem fiéis. Existem aqueles que obedecem, que mantêm firme. E eu vejo João escrevendo aqui, olha, eu fiquei tão alegre em saber que dentro dos seus filhos tem aqueles que andam na verdade. A gente olha isso aqui e nós compreendemos o coração de João, porque não tem nada que entristece mais o coração de um pastor de alma do que ver aqueles crentes desobedientes, rebeldes, que não submetem a palavra de Deus, que não estão dispostos a obedecer. Como isso entristece o coração de um pastor. E sabe, João fala, eu fiquei muito feliz ao ver que entre os seus filhos tem alguns que andam na verdade. A obediência é a evidência da verdade.
A obediência evidencia a verdade e ao mesmo tempo é uma fonte de alegria. E João fala: fiquei feliz em ver que entre os seus filhos existem alguns que estão andando na verdade. A parte B do versículo 4, João diz assim: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João diz: eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A obediência, ela é circunscrita ao mandamento divino. A obediência traz alegria, é aquela obediência que vem de um mandamento recebido da parte de Deus. Isso aqui vale a pena observar com você. Obediência não a um líder religioso. Obediência não a uma tradição de homens. Obediência não aos falsos mestres, mas obediência à palavra de Deus, à ordem de Deus, à orientação de Deus. A fé cristã não é você dar um salto no escuro, como existem alguns ensinamentos tão hereges e que até hoje a gente ouve isso, não é? Você caminhar na fé é você dar um passo no escuro, um salto no escuro. Mas eu não creio nisso. Obediência, andar na fé, é você andar de acordo com o próprio mandamento recebido do Pai. Nós somos exortados a andar em obediência. E só para você observar comigo aqui, nesse texto aqui aparece 4 vezes a palavra mandamento. E o que é um mandamento? Os mandamentos de Deus são as manifestações do seu amor para conosco. E os mandamentos de Deus não são penosos, não são impossíveis de viver, não são impossíveis de praticar. Até porque Deus, como um pai de amor, Ele não ia dar um mandamento para nós sem nós termos condições de obedecer, só para nos ver sofrer. Não, eles não são penosos. E são demonstração de amor, de cuidado. Eles nos dão, na verdade, um caminho a seguir, Ele nos dá força e esses mandamentos do Senhor vêm para nos mostrar como viver a verdadeira liberdade e não viver escravizado pelo pecado, pelo nosso inimigo. Ele vem para mostrar o caminho seguro a seguir, o melhor caminho, o caminho da vida, o caminho da paz, da esperança e da alegria. A maior liberdade existe na obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha penoso os seus mandamentos. E eu quero hoje deixar esse pensamento com você no versículo 4 da segunda carta de João. Obedecer a Deus é fonte de alegria. Obedecer aos mandamentos do Senhor é algo que o Senhor traz para nós vivermos em paz, em alegria, em esperança. Que o Senhor nos ajude a vivermos andando na verdade, obedecendo a palavra, sabendo que a gente está obedecendo a Deus, não a um líder religioso, não a uma igreja, não a tradição, mas o próprio Deus que deixou na sua palavra como nós devíamos andar. Deus abençoe você. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Como eu peço sempre, se ainda não deixou o seu joinha, deixa aí o seu like, faça o seu comentário e se não é inscrito no canal, se inscreva. É muito bom ter você aqui conosco. Que Deus abençoe você. Espero você no nosso próximo estudo aqui no canal Minuto Missionário.